Porque São Cipriano, ele é tão importante para a história da magia na antiguidade como para a magia medieval. São Cipriano representa o arquétipo do mago hermético que nós estamos estudando desde a lição 1. Por isso que é impossível, quando nós vamos lá na história da magia, estudar a magia como era na antiguidade e na Idade Média, impossível não passar por São Cipriano. Então eu estou preparando uma instrução para vocês sobre como acessar a corrente, a tradição cipriânica da magia e trazer para dentro da sua casa, para dentro da sua família, São Cipriano como uma deidade tutelar, como um espírito assistente. Quando nós fazemos esse tipo de procedimento mágico, nós trazemos uma criatura espiritual lá do corpo de Deus para dentro da nossa casa e assentamos ela. Esse é o fundamento do assentamento. Lá na Quimbanda, quando você faz o assentamento de Exu, você pega uma entidade, um Exu, lá das falanges de Exu e traz ele para dentro da sua casa, para dentro da sua família e passa a tê-lo como um mestre espiritual. Ou seja, a Quimbanda e tradições de Cabala crioula ainda mantém esse relicário arcaico da magia. Então, para aquelas pessoas que querem realmente entender alguns conceitos e ideias que estão na tradição da magia desde os seus primórdios, a Quimbanda, por exemplo, é uma ótima escola para se aprender. Como nós estamos estudando, a partir do Renascimento, houve uma mudança de paradigma na tradição da magia. Houve uma salubrização na história da magia. A magia antiga, que se baseava estritamente no contato com espíritos, na aprendizagem de conhecimentos ocultos através de espíritos, que está lá na magia da antiguidade nos papiros, que está lá na magia da Idade Média nos grimórios, após o Renascimento, houve uma nova reinterpretação, aonde esses aspectos de contato com espíritos foram renegados e magia passou a significar o trabalho com as virtudes das pedras, com as virtudes das conjunções astrológicas, com as virtudes das folhas. Isso existia na tradição da magia antiga? Isso existia. Mas também o contato com espíritos. Então, a partir do Renascimento, esse contato com espíritos, por conta da igreja, por conta da perseguição que a igreja fazia, esse contato com os espíritos foi renegado para haver aí uma salubrização na história da magia. Mas, na verdade, meus irmãos, quando Agripa e os outros magos renascentistas falam que nós temos que trabalhar com as virtudes de todas as coisas, esse é só mais um nome para se camuflar de verdade o trabalho com os espíritos de todas as coisas. Magia, desde a antiguidade até a Idade Média e ainda um pouco em Agripa, em Agripa, e depois de Agripa isso cessou nos magos renascentistas, é completamente animista. Há a necessidade do contato com espíritos. As virtudes de todas as coisas são, de verdade, espíritos de todas as coisas. Esse conceito do espírito assistente, do sagrado anjo guardião, ele está presente em várias etapas do desenvolvimento da tradição mágica. Ele esteve presente nos papiros, como o Paredros ou o Eros. Ele esteve presente na teurgia do Jambre como o daimon pessoal. Ele esteve presente na magia de Abramelin como o sagrado anjo guardião. E ele esteve presente na história de Fausto, na história de São Cipriano, que aprenderam magia diretamente com um diabo pessoal. Então, essa história do sagrado anjo guardião, do daimon pessoal, do Paredos, do espírito assistente, era muito perigosa para a igreja. Como assim
a pessoa receber instrução espiritual de um espírito assistente, de um espírito tutelar. Ela tem que receber instrução espiritual do Espírito Santo, de Deus, através de Jesus Cristo, e não de um espírito assistente. Então, esses espíritos assistentes, como toda a miríade de criaturas espirituais da hierarquia celestial de outras culturas, foram transformados em demônios. Então, esse conceito, essa ideia do mago entrar em contato com o espírito assistente, na escatologia cristã, foi transformado pelos apologetas cristãos em um diabo. Então, a história de São Cipriano, esse contato que São Cipriano teve com o diabo, esse contato que Fausto teve com o diabo, e aprender do diabo ensinamentos ocultos acerca da magia, nada mais é do que uma perversão do real significado do contato, do conhecimento e conversação com o sagrado anjo guardião. Em outras palavras, o diabo do São Cipriano, ao qual ele faz um pacto, ensina a fazer um pacto nos livros dele, o diabo pessoal do Fausto, o Mefistófeles, nada mais é do que uma caracterização cristã negativa, deturpada do conceito e da ideia de sagrado anjo guardião. Em contrapartida, a Igreja Católica desenvolveu a sua própria ideia de sagrado anjo guardião, dizendo que é um anjo tutelar lhe enviado por Deus, que lhe é acessível somente a partir do batismo. Na verdade, muitos conceitos, como nós sabemos na história da tradição mágica, muitos conceitos e ideias da Igreja Católica foram foram roubados das outras culturas. Por exemplo, outro dia eu estava vendo aqui uma palestra do padre Paulo Ricardo, onde ele estava ensinando aos fiéis se existem aí, por exemplo, uma querela acontecendo entre duas igrejas, dois padres de duas igrejas, então o que os fiéis deveriam fazer? Deveriam entrar em contato com o anjo de uma igreja e pedir a esse anjo dessa igreja que entre em contato com o anjo da outra igreja e interceda pelo anjo da outra igreja para acabar com essa querela. Meus irmãos, isso é uma apropriação clara de uma ideia que está na tradição da magia, que é você lidar com espíritos, com os daimones dos templos de poder. Se você for lá, por exemplo, no oráculo de Delfos, onde tinha aquelas sacerdotisas, essas apitonisas que oraculavam, elas oraculavam em contato com o espírito da caverna, com o espírito que representava o próprio útero da Mãe Divina. Entravam em contato com o espírito assistente da caverna e, através do contato com o espírito assistente da caverna, oraculavam. Isso a gente vai poder tratar com detalhes quando a gente for falar mais especificamente nas instruções do espírito assistente. Aqui nós estamos introduzindo, nessas instruções do Sagrado Anjo Guardião, nós estamos dando uma introdução a essa ideia. Por quê? Porque não tem como a gente falar de magia na antiguidade sem falar de espírito assistente. Não tem como. Sem falar do conceito, a ideia de onde vem o Sagrado Anjo Guardião. Então, como nós podemos ver, o Sagrado Anjo Guardião de Abramelin, o daimon pessoal na teurgia, o Paredos ou Eros lá nos papiros, eles são a fonte por trás dos poderes do mago. Assim como Simão o Mago, lá dos Atos dos Apóstolos, foi apresentado na tradição como sendo acompanhado por um espírito que lhe dotava com todas essas proezas. Assim como São Cipriano e Fausto foram dotados com todo o conhecimento e sabedoria daquele diabo pessoal deles. Então, o espírito assistente, ele transmite ao mago os seus próprios poderes. O que a gente aprende lá na demonologia do Porfírio? Que nós
somos profundamente, que o nosso veículo pneumático, ele se alimenta e é profundamente influenciado pelo veículo pneumático dos espíritos. Então, nós sofremos influência direto na nossa alma do contato com esses espíritos, assim como nós também influenciamos o próprio espírito, que também sofre a nossa influência. Então nós começamos a ter um contato com esse espírito assistente e ele começa a nos transmitir, ele começa a nos ceder, nos conceder os seus poderes miraculosos. E é através dele, que o mago faz a sua taumaturgia. Lá nos papiros, o Paredes garante a salvação da alma do mago, livrando ele do cativeiro do Hades, para que ele possa se transformar numa alma deificada. E aí, olha o reflexo disso lá na história de São Cipriano, quando ele diz que o diabo lhe prometeu lhe fazer um príncipe depois de sua morte. Ou seja, no desenvolvimento da demonologia pós-cristã, existe uma hierarquia espiritual. E São Cipriano se tornou, então, um príncipe nessa hierarquia. Onde um príncipe nessa hierarquia, vamos falar, infernal, senhor de uma regência de espíritos. E era isso que o mago da antiguidade sempre quis. Que o seu espírito assistente lhe ajudasse a ele salvar sua alma, deificar sua alma, para que ele pudesse se tornar uma entidade daimônica, e então, no comando de uma legião de espíritos, poder assistir a magos que queiram entrar em contato com ele. Até essa ideia moderna de realização da grande obra, como nós vemos em Telemann, por exemplo, que inclusive é uma utilização do termo completamente equivocada, porque o que é para a grande obra em Telemann é para os alquimistas, da onde o Crowley roubou esse termo, é para os alquimistas apenas uma etapa da grande obra. Então essa ideia da grande obra moderna, que a gente vê muito presente em Telemann, nada mais é do que um reflexo dessa doutrina soteriológica da alma deificada. O mago, ele em contato com espíritos, em contato com a tradição da magia, ele queria tornar-se uma entidade integrada, daimônica nos planos internos, para que ele pudesse, junto da família de espíritos que ele participa, auxiliar outros magos ainda em vida. Então essa era uma crença que todo mago da antiguidade tinha, de conseguir se tornar uma entidade daimônica. Essa é a doutrina soteriológica do Paredes. Por que soteriológica, então? Porque ele salva a nossa alma. Ele tira a nossa alma do cativeiro do Hades, ele tira a nossa alma do submundo, do inferno, e leva a nossa alma para os éteres superiores, deificando a nossa alma, fazendo com que toda a nossa alma permaneça intacta e não desfragmentada. Trocando em miúdos, essa iniciação ou essa doutrina soteriológica do Paredes nada mais é do que o que? Aquilo que nós conhecemos hoje em dia como não sofrer os danos da segunda morte. Na primeira morte você perde o corpo físico. Na segunda morte você perde o corpo astral, corpo mental, ou seja, as partes da esfinge se espalham e isso tudo vira um cascão nos planos internos. Não sofrer os danos da segunda morte é deificar a alma, aonde você desencarna e a sua memória permanece intacta, as suas emoções permanecem intactas, toda a constituição da sua alma, toda a tua esfinge, o eu que fala, o eu que pensa, o eu que faz, toda a sua esfinge, ela permanece intacta, íntegra nos planos internos. É dessa gênese que nasceu essa ideia moderna de realização da grande obra.